E Mariano. Mariano. Dá pra ir Gabi. Vai fazer farmácia 2 ali também. Que horror. Hoje nós vamos fazer saúde na 3, porque não pode fazer farmácia. Faz sentido. Só farmácia 4, que é farmácia 2. Não é são totalmente. Ah, quando eu for macho eu vou ligar tanto pro Rogério. Quer me bloquear. Né, professor? Quando eu formar eu vou ligar tanto pro senhor. Eu falei que você nem é só menino. Somos amigos, sim, com certeza. Vai ser de coração, né? Vai, sim. Nem tanto. Não, isso não Essa frase não estou muito fã dela, não. Todos nós precisamos de algumas moedas, algumas estalecas na carteira. Você está sem carteira. E é aquela coisa, os pés do menino tem que se colocar aqui, tem que ser o menino carregando. Tem como. É aquela coisa, né? Essa mulher não tem pressa, nunca vi nada. Falar em Nelson Rodrigo, o Diego até morrer na vida. Eu tenho isso no meu texto. Tem que comer, mas eu vou na adoração, não tem que dar passando aqui. Nem trouxe meu caderno hoje. Eu não sabia que Eu chamei, achei que isso aí ia ser difícil. Hashtag. Ixi, não vai caber no meu design. Eu fiz de caneta. Fazer assim. Mas não vai caber. Faz manchinha pra baixo. Não, eu quero fazer igual fazer pra vocês pra fora, mas Ele faz a foto. ó, tá vendo? Alguém pensa. Vai ficar por aí, Fábio. Oi? Não, vai de boa, né? Se levar essa tabela, Eu sou para essa tabela, papai. tenho certeza que ele te pega por fora. Só pode pegar. Não foi quando ele veio papado. Pode falar. Pode falar, só não pode ser feito. Rifamicina, etambutol e isoniazida. Esse é o tratamento clássico.
Tá parecendo que a gente esqueceu. Professor, qual é a chance de ter uma prova só pela quantos fatores influenciam no avanço da resistência? De 0 a 10. Em alguma prova? Não, do B, a gente vai saber o Z. Do B. O B é muito específico. Pode ser da metropolitana. Aí Não, do B da FIM. Aquele trem quais chances que tem de cair fatores que influenciam no avanço da resistência? Podia ser, professor, para no e-mail essa. A Mari. No final eu coloco assim, entretanto, eu tinha que ficar calculadendo. Daí já. É só citar. Alexander Fleming. Professor, o senhor quer viajar? Quer ver do ano? A gente também. Deixa eu ver minha mãe, professor. Eu não quero viajar, não, quero passar só. Coloca uma questão assim. Descreva a importância da farmacologia. Você tem que ver importância. É uma semana marca de estudo. Ei, Gabi, essa não você fica de propriedade. Valendo 3 pontos. É uma oportunidade. Quem foi, Alex? Mas não fala, que já perguntou. Professor de raio. Aí coloca assim, Pergunta número 7. Quem é o melhor professor de farmácia? Aí responde, Rogério. Aí você bota lá, Rogério, ele fala, é errado, é o fulano de tal que é o bichão. Pode ser uma questão, valendo 2 pontos. Rogério não tá sabendo nada, gente. Rogério. Professor, você não tá sabendo, imagina eu. Nós. a transposição, professor, tem não? Professor, falou assim, quem foi Pergunta quem foi o Ramazini, professor. o outro? Quem é? Eu vou colocar assim, pontinho. Na resistência bacteriana, a transposição não é considerada. Ou é menos. O grande biótico. Transposição, com certeza. Fala, professor. Transposição, transponsos, né? Sabe o que você tá Antifúngico. Antibiótico. Porque ontem eu fui no médico e o médico passou antifúngico pra mim. Tanto que eu estudei antifúngico ontem. Percebi. Você vai pegar a pomadinha de mufilocina, você vai passar na narina, pega um cotonete, você passa na narina pelo menos umas 2, 3 vezes por dia. Você pega um pouquinho, passa na axila e na sua virilha. Ou seja, da paciente você vai indicar. Tudo com ibuprofena. E aí, 3 dias para ver de azitromicina. Zerado. Vai demorar a voltar, tá? A gente vai ter uma descolonização, você descoloniza mesmo. Mupirocina, azitromicina. Fala, doutora, você também quer ser consulta também? Se tiver alguém na sua família que é muito Professor, BZTC. mupirocina, cara, o BZTC é bom, mas é legal descolonizar com mupirocina. Bactroban, nome da pomadinha, Bactroban. Você pega um cotonete, narina, passa um pouquinho nas axilas, na virilha, onde as bactérias se alojam. Tem que arrumar uma receita, né? Esse é o problema. Mas eles vão telefonema. Ali é fenticonazol. Vamos ver. Hoje a gente, para a clínica de repetição, usa muito fenticonazol, então um novo azol que tem. Mas é aplicado. É creme vaginal. Fenticonazol. Dificilmente alguém vai usar a imiocandina para esse tipo de infecção. Pirocina.
Agora eu vou atrás da receita. Depois eu vou te passar uns. Thank you. Agradeço. Antes que minha perna caia. Igual o pessoal lá no sábado. O pessoal lá no sábado pegava o dinheiro de cabelo nessa agora. Essa daqui, ó. Esse pessoal tem que Aí ela carregava um saco e ela ia pegar aí vinha um saco. Ela vinha de novo. Meu Deus, o que tá se fazendo? Gente, quando você quer? Eu quero. Agora tem uma recomendação para você terminar a faculdade. Eu fico com orgulho de pé. De que é? Professor não me ensina a Bora lá, crianças. Bora, gente. Bora que tempo é dinheiro. E a minha amiga tá ansiosa para chegar nas betas lacrimadas. Pessoal, ó, vamos lá aqui todo mundo, para depois não falar, meu Deus, o professor falou uma coisa e colocou outra na prova, o professor é muito ruim. Então tem que prestar atenção. Pessoal, a primeira parte dos antibióticos nós conversamos, história. Foi? História dos antibióticos. Eu vou cobrar? Não é aula de história. Não, você não fez a tua. Você conversando todos os dias. Não foi à toa, jamais. Não estou falando que não é importante. Eu só não vou ficar lá, gente. Em que ano? Não. Professor poderia. Vamos Por quê, gente? Em prova nenhuma que vocês vão fazer na vida de vocês vai ter esse tipo de pergunta. Então, eu não vou colocar uma prova, uma questão na minha prova que não vai cair numa prova de residência, numa prova médica que você vai lá na frente. Então, tem hora. Entendeu? Em que ano foram utilizadas as penicilina? Em 1928, Alexandre Fleming. Era a parte mais fácil. Era a parte mais fácil, então perdemos o mais fácil, infelizmente. Então, vamos lá. Esse tipo de pergunta não. Agora, exemplo. O que a gente precisa entender? Né? Que desde o início, quando a gente começou a utilizar os antibióticos, já começamos a ter problema de resistência bacteriana. Então, exemplo, em 1928 veio a descoberta das penicilinas, mas elas passaram a ser usadas mesmo em torno de 1938 e 1940, que já estava ali no início da Segunda Guerra Mundial. E aí elas foram realmente utilizadas em ampla escala, tanto que a gente tem vários jornais da época, lá, né, com capa, penicilina, salvam vidas, então, aquelas informações. Só que o que aconteceu? Logo em 42 já teve notícias de bactérias gram-positivas resistentes a penicilinas, produtoras de quê? Penicilinases. Olha aí. E aí o que aconteceu? Veio a descoberta, o desenvolvimento das penicilinas resistentes às penicilinases. Então, o interessante do histórico dos antibióticos é isso. E a gente conseguiu entender por que foi vindo os novos antibióticos. Porque, exemplo, se a gente tivesse descoberto um antibiótico, ele serviço para matar as bactérias, e não tivesse nenhum problema de resistência, não precisava ficar sintetizando mais um antibiótico, outro antibiótico, outro antibiótico, se ele servisse para tudo. Então, as novas descobertas de antibióticos vieram justamente por isso, porque os primeiros antibióticos estão se tornando resistentes em relação às bactérias, e aí também é óbvio que alguns antibióticos não pegam, não têm espectro sobre todas as bactérias. Tá? Então, o primeiro ponto. Então, do histórico é isso, em relação à trajetória. Agora, em relação ao segundo tema que nós tivemos lá, depois que a gente falou do histórico, conversa sobre bactérias gram-positivas, gram-negativas. Gente, isso não é, eu não preciso falar assim, tem que estudar, isso é uma obrigação, vocês já aprenderam em mim. Eu reviso porque eu acho algo importante, para todo mundo saber que tem que relembrar, mas é um conhecimento prévio, vocês têm que ter. Então não tem como o cara pegar, não saber o que é uma bactéria gram-negativa, uma gram-positiva e querer falar de antibiótico, não tem lógica alguma. A gente só consegue entender a farmacologia, a ação dos medicamentos, se eu conheço como uma bactéria funciona. Para me entender que um age na parede, o outro age na membrana, um age no ribossomo, o outro age no enzima topoisomerase, o outro vai mexer no metabólico, que é o ácido fólico. Mas para isso eu preciso entender esse maquinário dessa bactéria. Exemplo, eu vou prescrever um antibiótico de parede com uma micobactéria que não tem parede. Você está entendendo? Então, assim, é uma bactéria atípica. Nem corada pelo grã ela é. Você está entendendo? Só menos. A profilaxia do fantasma, né?
Então assim, pessoal, então é isso, é o conhecimento básico. Então isso aí vocês precisam entender. Professor, quando o senhor falar assim, ó, a bactéria, ela desenvolveu uma resistência em razão da mudança de permeabilidade porque ela parou de sintetizar porinas, ela diminuiu a síntese de porina. Isso vai acontecer na bactéria gram-negativa ou gram-positivo? Gram-positivo ou gram-negativo, gente? Negativo. Gram-negativo, professor, porque gram-positivo não tem canais de porina, então eu preciso saber disso aqui. Então isso é um fato, né? Outra coisa, cuidado com o termo lá das bombas de efluxo. Você tem que entender que a bomba de efluxo é um componente constitutivo da bactéria. Não é que ela vai começar a sintetizar a bomba de efluxo, ela vai aumentar a síntese de bomba de efluxo. A bomba de efluxo é um componente fisiológico da bactéria. Ela já usa essas bombas de uma forma de autodefesa, né, de uma forma de eliminar algo tóxico que está no interior do citoplasma dela. Então, o que acontece na residência? O aumento da síntese da bomba de efluxo, né? Porque vai começar agora, do nada, a produzir bombas de efluxo, não. Então, por isso que você tem que conhecer o maquinário da bactéria, como a bactéria ela funciona. Beleza. Terceira situação, antibióticos bactericidas e bacterostáticos. E bacteriolíticos também, mas principalmente o conceito de bactericida e bacterostático. Gente, é um conceito simples e ao mesmo tempo é complexo. Por que ele é simples? Porque bactericida mata, bacterostático inibe o crescimento. Bom, é isso, não tem muita novela, muita conversa. Agora, qual que é a situação? Dependendo da concentração do fármaco, esse conceito ele muda, né? Esse conceito ele sempre acaba mudando. Por exemplo, alguns fármacos que agem sobre síntese proteica, dependendo da dose, ele pode ser bactericida ou bacterostático, tá? Então, vai depender muito da questão da dose que você vai utilizar, para entender se ele está tendo um comportamento bactericida ou para entender se ele vai ter um comportamento bacterostático. A gente coloca de forma geral o que? Exemplo, todos os antibióticos que atuam sobre parede e membrana são bactericidas. Aí é óbvio que a dose influencia, mas de forma primária, o conceito primário é que todos os antibióticos de parede e membrana são bactericidas. Por exemplo, carbapenema, cefalosporinas, penicilinas, glicopeptídeos, monobactâmicos, polimixinas, todo mundo, pega todo mundo aí, tudo bactericida. E aí a gente está falando do quê? De 80% dos antibióticos. Então, a grande maioria é bactericida, né? A grande maioria tem poder bactericida. Outro conceito também que a gente tem que deixar lá. Vai precisar saber as doses? Não, dose não. Dose não. Dose eu coloquei lá e falei para vocês, todo slide, gente, estou colocando a dose para vocês se habituarem com as doses, porém na prova eu não vou cobrar dosagem. Porque para mim falar de dose para vocês, eu teria que falar de todos os protocolos, teria que falar cálculo de ajuste de dose, e é que nem eu já falei, né? Na farmacologia básica a gente sai do 0 ao 100 é impossível. Tá? Então assim, gente, o que é o interesse? É você chegar lá no quarto ano, você saber como os antibióticos atuam, quais são as interações, efeitos colaterais, espectro de ação, se é melhor sobre gram positivo ou gram negativo. Tá? Porque aí quando o professor, exemplo, lá na INFEC, estiver falando, exemplo, de uma infecção específica, pielonefrite, não é pielonefrite, é uma glomerulonefrite, não é uma glomerulonefrite, é uma cistite, então cada um tem um protocolo. Aí vai ser o quê? Decoreba de dose, ó, tal fármaco, tal dose, tal fármaco, tal dose, primeira, segunda, terceira escolha. Então é isso que vocês vão ver lá, mas a questão do mecanismo de ação, da familiaridade com os nomes dos fármacos, vocês já estarem bem familiarizados com os nomes dos medicamentos. Então isso que é muito importante lá, vai ajudar vocês. Agora a questão de dose a gente não vai adentrar aqui não. Certo? Passando esse processo aí nós chegamos na resistência bacteriana. Por que eu comecei? Porque aqui eu acho, não é porque é mais importante, mas porque são conceitos um pouquinho mais complexos e eu já vou começar o resumo por aqui. A tendência é a gente fazer toda a revisão assim, só mapinhas e pra gente ir guardando o principal. Professor, se eu coloco aquilo na prova, tá certo? Depende da pergunta, né? Tá entendendo? Porque ali tá só o básico, gente, é só tópico. Se a pergunta está falando para você explicar como funciona cada situação, você vai ter que explicar, mas o tópico está ali. Então é o princípio que você tem que ter o mínimo de conhecimento dentro dos tópicos de cada questão. A resistência bacteriana, como a gente colocou lá no dia da aula, eu fiz 3 perguntas para você. Quais fatores de alguma forma interferem, influenciam em relação ao avanço da resistência bacteriana? Essa foi uma pergunta, né?
e é uma pergunta que a OMS faz direto, né, nos seus documentos, não fazendo a pergunta, mas sim mostrando o que vem acontecendo, tá? E aí discutimos bastante isso em sala de aula. Depois, nós conversamos sobre como as bactérias transferem resistência. E aí tem várias, as 3 principais estão ali: transdução, conjugação, transformação. Tá? E por último, beleza, a bactéria está resistente. Como ela expressa isso? Beleza, ela está resistente, mas ela faz o quê? Ela morde o medicamento, ela dá uma machadada no medicamento, o que ela faz? Né? Eu preciso saber o que a bactéria consegue fazer com o medicamento. Ela faz o quê? Aí eu sei que existe mecanismo. Mecanismo o quê? De impedir a entrada do medicamento, né, no seu interior. Ela já barra a entrada do fármaco, fazendo o quê? Alterando a permeabilidade membrana. Como ela consegue fazer isso? Aí você pergunta, como a bactéria consegue mexer na permeabilidade membrana? Aí você vai falar assim, professor, fazendo espessamento de parede. Ela pode espessar a parede mais grossa, né? Mais espessa. Um exemplo, o Staphylococcus aureus, ele faz espessamento de parede. Um exemplo. Segunda situação, diminuição da síntese de porinas, né? Se diminui porinas, diminui portas de entrada de algum fármaco. Tem alguns medicamentos que utilizam justamente a porina para conseguir passar pela membrana, certo? E vai lá, usa a porina para passar, porque a porina é uma proteína, né, que ela tem uma característica de ser mais hidrossolúvel. Então, alguns fármacos que são um pouco mais hidrossolúveis, eles vão passar por essa porina, beleza? E aí, lembrando que a gram... Negativo. Beleza? Na gram positiva, as gram positivas não possuem canais de porina, nem possuem LPS, né? LPS e porina só na gram negativa. Mecanismo enzimático, as famosas beta-lactamases, né, amiguinha? Famosas beta-lactamases e as demais enzimas, porque não são apenas as beta-lactamases, né? Mas as beta-lactamases são as mais famosas, que são aquelas que de alguma forma tem ação sobre algum beta-lactame, né? Algum por quê? Porque não quer dizer que uma beta-lactamase ela tem poder de interferir sobre todos, né, os beta-lactames. Exemplo, penicilanase degrada carbapenêmico? Não. Penicilanase é uma beta-lactamase, mas a penicilanase não degrada carbapenêmico, não degrada cefalosporina de terceira geração, de quarta geração, não tem influência sobre eles. Aí eu tenho a cefalosporinase, aí essa já tem ação sobre penicilinas e cefalosporinas. Aí eu tenho lá as carbapenemases, que também conseguem degradar carbapenêmicos, mas não degradam monobactam, quer dizer, quase adrenano. E aí cada uma tem uma diferença, mas são tudo enzimas. A bactéria sintetiza uma enzima, e essa enzima tem a capacidade de fazer alguma transformação, né, na estrutura do antibiótico, beleza? Depois, mudança conformacional no sítio-alvo de ação. Um exemplo claro é justamente a mudança na enzima PBP. O que a enzima PBP faz, pessoal, na bactéria? Oi? Sintetiza peptidoglicano. Sintetiza peptidoglicano. Então, são as PBPs que fazem o processo de transpeptidação e ancoragem do peptidoglicano. Então, quando, exemplo, no processo de síntese e tradução dessa enzima, né, ela traduz uma enzima mutada, né, porque ela vai ter uma conformação diferente. Ela vai conseguir catalisar a sua reação, vai conseguir sintetizar o peptidoglicano, porém o medicamento não vai reconhecer ela. Então, exemplo, quem age sobre as PBPs? Quais são os fármacos que interferem na transpeptidação do peptidoglicano? Cefalosporinas, penicilinas, carbapenêmicos, né? São beta-lactâmicos. Então eu preciso entender que pode ter problema em relação a isso, pode, né? Mudança nesse sítio. São apenas esses? Não, exemplo, as quinolonas também muda muitas vezes também com formação do sítio de ligação das quinolonas, coisa que também pode acontecer nos macrolípidos, na mudança lá do ribossomo, na região de encaixe. Então existem alguns outros fármacos que também isso pode acontecer. Depois lá, aumento da síntese das bombas de eflúvio. É justamente isso. A bactéria consegue aumentar a síntese das bombas de eflúvio. E aí o que vai acontecer? Essa bomba tem a capacidade de pegar o medicamento que está lá no citoplasma e jogar esse medicamento para o meio extracelular.
diminuindo a concentração de fármaco dentro da célula, tá? Então o que a gente percebe, gente? São formas que a bactéria ela desenvolve para se tornar resistente, para sobreviver. Ela só está buscando a sobrevivência dela. Ela quer buscar sempre a sua sobrevivência. E aí ela tem diversas formas de conseguir isso, ok? E aqui estão as principais situações, tá? Lá em cima eu coloquei lá para vocês também, ó, fatores que influenciam no avanço da resistência, né? A automedicação, o que a gente precisa entender? Era algo que já era para ter sido resolvida, né? Porque desde 2011, na verdade foi 2010, mas a resolução ela veio em 2011. Tem uma RDC da Anvisa que trata os antibióticos como medicamentos que precisam ter receita. Então, 12 anos, beleza? Muito tempo, né? Então nós temos 12 anos já em razão à resolução que fala, ó, medicamento só pode ser dispensado na farmácia e reter a receita. Então tem que ficar retida a receita lá, tá? Mas só que infelizmente ainda existe muita automedicação, porque existem muitas farmácias que ainda a pessoa acaba tendo acesso por diversos fatores, no mercado negro, em um monte de lugar, né? A pessoa trabalha no lugar, pega o medicamento do amigo e leva e tal, e a gente sabe as coisas que acontecem, infelizmente. Mas era um problema que era para ter sido solucionado. Erros de prescrição, esse é o ponto que a OMS vem mais citando, né? Erro de prescrição. Aí tanto que a Anvisa, né, no último padronização que ela fez de antibiótico terapia, de uso racional de antibióticos, ela colocou assim mostrando, né, que as prescrições, até mesmo com resultados de exames laboratoriais, muitas ainda errôneas, né, por causa do erro na concentração, no tempo de uso, né, então alguns erros aí. Então ainda temos muito erro de prescrição. É aquela famosa situação que o pessoal sempre fala: o paciente está com virose, o cara passa antibiótico. Não tem necessidade, né? E aí às vezes é uma bactéria e às vezes não trata como um antibiótico correto. Aí fica selecionando bactérias multiresistentes, dá pressão normalmente. Porque o erro de prescrição, gente, não está no erro da escolha do antibiótico. Você pode ter acertado o antibiótico, mas você errou na dose. Então errou, é um erro, não vai surtir efeito. Você acertou na dose, acertou o antibiótico, mas a duração de tratamento não teve a cobertura adequada para erradicar a bactéria. O erro também, certo? Então também foi o erro. Erro de via de administração. Já falei para vocês, qual que é a primeira escolha da via? A oral. O paciente está internado, continua sendo oral, não muda nada. O paciente não tem a via oral habilitada para deglutir. Aí beleza, aí é outra situação, né? Aí é outra coisa, aí a gente vai pensar nos parenterários. Mas enquanto isso não acontece, é a via oral, tá? Quando se faz antibiótico terapia empírica e o resultado depois muitas vezes do antibiograma demonstra que dá para mudar um antibiótico de menor espectro para um de via oral, faz o descalonamento. Também falei isso para vocês, que o descalonamento não é algo facultativo, ele deve ser obrigatório. Ele tem que estar no protocolo de antibiótico terapia do hospital que vocês trabalham. E o médico tem que saber fazer o descalonamento correto, ok? Então, os erros, eles estão sempre dentro desses aportes aí. Outra coisa que também está ligada ao erro é as interações medicamentosas. A interação medicamentosa é um erro na prescrição. Eu sei que tem interações que não vai causar um prejuízo absurdo no uso do medicamento, mas tem interações que prejudicam. Então eu tenho que saber como vai isso aí. Tá? Então a interação medicamentosa ela precisa ser avaliada. Agora é óbvio que também existe a interação porque ela é proporcionada pelo paciente. Porque você prescreve antibiótico e ele toma medicamento sem você saber, né? É por isso que, voltando àquela situação, eu já falei para vocês, nunca será uma perda de tempo o médico tirar 5 minutinhos para explicar a prescrição que ele fez para o paciente. 90% dos pacientes que chegam até a farmácia, 90% não, estou sendo muito bonzinho, 95%, 98% dos pacientes chegam até a farmácia com uma prescrição do médico, ele não sabe nem o que o médico prescreveu. E nem porque ele vai tomar aqueles medicamentos. Você tem que entender, ele está lá no escuro. Ele está com um pedaço de papel na mão, com um monte de nome que ele não sabe o que é, e ele vai tomar aquilo lá. Quem que vai fazer a orientação? O farmacêutico. Só que eu já falei para vocês, o farmacêutico, ele não tem o poder de convencimento social que o médico tem para poder instigar o paciente ao uso correto. Então o farmacêutico também vai lá tentar fazer a parte dele, apesar que também
tem muito farmacêutico que também não faz o papel dele. E aí é dois erros. O médico erra, o farmacêutico erra, aí lasca tudo, né? Porque se o médico não explica, o farmacêutico não explica, gente, o paciente, é a situação que eu já falei para vocês que eu peguei diversas vezes. O cara está tomando um medicamento com nome comercial, exemplo, Propanolol, Inderal, nome comercial, Inderal. Para ele, aquele ali é o Inderal, gente, não é o Propanolol, vocês estão entendendo? O Propanolol está pequenininho lá embaixo, o nome grandão na caixinha está assim, ó, Inderal. Aí na outra caixa está grandão, porque é genérico, está lá, Propanolol. Aí, ai meu Deus, esse é Propanolol e esse aqui é o quê? Cadê? Inderal. Então ele está tomando Inderal e o Propanolol para pressão. Eu peguei um senhor de 70 e tantos anos, gente, com hipotensão, um quase morrendo. O coração já estava bradicardia já, porque estava tomando Propanolol dobrado. Você está entendendo? Então assim, por que isso acontece? É na hora de avaliar a prescrição, na hora de avaliar o coleguinha, o Tadeu não conversa com o Guilherme, que é o outro médico do paciente que não conversa com o Diego, que é o outro lá que às vezes é o geriatra do paciente que não conversa com o outro, tá entendendo? Aí é feita uma pressão assim, ó, tá entendendo? Cada um faz o teu, ninguém conversa e o paciente também sabe muitas vezes das informações e aí vira uma salada de fruta da prescrição, tá? Interrupção do tratamento, aí é uma culpa do paciente, mas acaba muitas vezes sendo culpa nossa, porque a gente não falamos para ele o risco disso, porque muitas vezes você subjuga a inteligência do paciente. Muitas vezes nós subjugamos o nosso paciente de duas formas. Primeiro, achando que o que a gente vai falar é uma besteira, é muito simples, ele já sabe. Exemplo, o que é um comprimido dispersivo? E ele precisa jogar na água, esperar dissolver e tomar. Eu não vou falar porque está lá na caixinha dispersiva. E aí a maioria de vocês, quando eu falei na primeira aula sobre isso, a maioria não sabia o que era dispersível, o que era um comprimido de liberação modificada, o que era um comprimido convencional, o que eram os comprimidos igual, a diferença entre eles. Se vocês, alunos de terceiro ano, sabem, você acha, imagina o São José, de 70 anos, coitado, que às vezes não tem a quarta série, vai saber? Não sabe, então se você não falar, ele vai tomar errado. Então muitas vezes o paciente, ele tem ele promove a interrupção do tratamento, muitas vezes porque ele pensa assim, ó, beleza, o doutor passou 7 dias, porque o doutor pensou que eu ficaria muito 7 dias, né? E aí o medicamento ia precisar do medicamento 7 dias. Mas quando eu fiquei bom no terceiro dia, eu não preciso mais do medicamento. É óbvio, gente. Ele pensa assim, ó, sintomas, doença, sintoma. Se eu estou ruim, eu estou doente. Se eu estou bom, eu estou bom. Acabou. Não estou sentindo nada, não estou ferro. É mentira, gente. Eu estou falando besteira? Verdade. Até a gente faz isso. Você está entendendo? Então o paciente vai parar, ele vai parar o tratamento. Aí vai cometer uma segunda loucura. Certo? Porque aí o Guilherme, ele para o tratamento no terceiro dia da amoxicilina. Ele guarda os outros 4 dias de tratamento. Aí a mãe dele, quando tiver com a mesma coisa, vai tomar os outros 4. Aí ele tratou errado, ela tratou errado e os dois estão lascados. Você está entendendo? Quase como Isso é fato, gente. Isso é o dia a dia. Então, a orientação paciente é um ponto determinante. O último exemplo que eu vou dar para vocês, comum também, e esse é o que eu mais pego, né? Hoje nem tanto que eu não faço muita atenção farmacêutica mais, mas assim, quando eu ia fazer orientação, mãe, com filho, parte de pediatria. O Manelzinho tem 3 meses, 3 meses. Aí ele está lá com uma infecção, certo? Aí o médico prescreveu o pediatra a amoxicilina para ele. O frasco vem com 150 ml. O Manuelzinho só precisou de 20 ml, porque ele tomou 1,5 ml, tá entendendo, de 8 a 8 horas. Isso gerou um gasto de 20 ml. Então, o Manuelzinho não tomou quase nada do medicamento, tranquilo? Só que a mãe tem o Manuelzinho, o Joãozinho, a Bárbarazinha e uns 15 meninos, certo? E aí o Manuelzinho estava doente, e aquela catarreira do Manuelzinho foi passando para os irmãozinhos. E aí o outro ficou doente, aí ela pegou a outra de suspensão, o outro. Depois de 2 semanas o outro, e ela foi usando. Gente, medicamento é para tratar os filhos 1 ano. Só que o primeiro tomou amoxicilina, o último tomou alguma coisa que só o Senhor Jesus, tá entendendo? Lá vai saber, porque nem farmacêutico, nem químico vai saber o que aconteceu aqui dentro de reação. Por quê? A partir do momento que a gente abre a suspensão, ela se torna extemporânea. Ela não tem aquela validade do rótulo, pum, explodiu. Aquilo não existe mais. A validade acabou. Se rompeu o lacre, acabou. Aquilo ali não existe mais. Você está entendendo por quê? Porque os conservantes ali, eles estão estáveis até eu romper o lacre. Eu rompi o lacre, a gente abri, fechei,
Muitos a gente não reconstitui suspensão, coloca água dentro, você já colocou água ali, acabou. E isso eu estou falando de questão de estabilidade de forma geral, até de crescimento de micro-organismo. Mas alguns até questão da própria água. O pó liofilizado ele vem porque ele é degradado, o medicamento, na presença de água. Então ele não consegue ficar muito tempo ali na presença daquela água. Então ele tem estabilidade no máximo 15 dias. Passou de 15 dias e jogou fora. O paciente sabe? Não. Se nem muitas vezes nós sabemos aqui, ó, ele sabe, tem que deixar, meu Deus do céu, fiz isso a vida inteira. Você deve estar assim, imagina o paciente. Então, de novo, essas orientações. Ah, professor, besteira. Não, eu acho a parte mais importante. Não adianta o cara saber que uma quinolona, uma norfloxacina age na topoisomerase 4 se o cara não sabe falar o básico do paciente. Você tem que tomar o medicamento. Se você parar, você vai gerar um problema para a sua saúde. Você tem que tomar certinho. São 7 dias, porque são 7 dias. Mesmo no terceiro, quarto dia, você tem o melhor seu quadro febril, da dor que está no processo inflamatório, você tem que continuar o tratamento até o final. Não pode beber cachaça, fila da mãe, não sei o que. Você tem que orientar o paciente. Professor, beleza? Então a gente não pode guardar o xarope para tomar depois? O xarope é uma outra condição, tá? Porque o xarope já não é suspensão, né? É uma formulação de açúcar, sacarose e água, tá? Mas ele não tem também a mesma validade do rótulo, tá? Alguns dão 2 ou 3 meses do xarope, tá? Mas é pouco tempo também. A mesma coisa da insulina, gente. Abriu insulina, quanto tempo a insulina vale? Um mês, em geladeira, certinho. Colocando em geladeira, um mês. Aí o que a gente vai lá, vai vocês, eu vou colocar um desafio para vocês. Quando vocês estiverem lá no hospital com algum preceptor, você vai lá, olha lá, fica olhando, escuta só, você vai lá na geladeira, você pega a insulina, assim, eu vou dar uma olhadinha na insulina, lá no posto de enfermagem ela vai estar. Aí você dá uma olhada se o pessoal da enfermagem colocou a data que abriu a insulina. Se colocou a data, você diz, glória a Deus, Senhor, o povo aqui está fé. Se não colocou, você fala assim, agora a gente não sabe se essa insulina está funcionando ou não para o paciente. Eu já peguei paciente que a gente estava desesperado, não estava entendendo porque ele estava tendo controle da glicemia do paciente. Quando foi olhar a insulina, a gente não estava aberto, uns 6 meses dentro da geladeira. E aí o pessoal não estava olhando. Então, são fatores que se a gente não tiver ligado, a gente fica lá patinando e não resolve a vida do paciente não, beleza? Último descarte inadequado, eu também já tinha falado para vocês sobre descartes, né? Logística reversa de medicamento, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? A parte também de medicina veterinária vem sendo muito discutido, o uso inadequado de medicamentos na parte animal também. E aqui por último, a questão da forma de transferência de resistência, né? Transdução, conjugação, transformação. Não teria como eu colocar aqui os conceitos, né? É muita informação, mas vamos lembrar. Transdução, lembrar sempre do vírus, bacteriófago. Então, a transdução acontece através de transferência por um bacteriófago, beleza? A conjugação já é um contato sexuado. Eu preciso lembrar dessas palavras-chave. Tem que lembrar assim, transdução, vírus, bacteriófago. Conjugação, contato sexuado. Uma bactéria tem um contato com a outra, certo? E por último lá, transformação, adsorção de um material genético. Então, eu tenho uma bactéria e essa bactéria morreu. Liberou o seu material genético. O material genético está disperso aqui. Chega outra bactéria pertinho e começa a absorver esse material. E aí ela vai inserir no material genético isso que ela absorveu. E aí ela vai fazer uma transformação no seu material genético. E aí, por isso que a gente fala transformação, tá? Existem algumas outras situações, mas essas são as principais. Guardem essas informações. Guardem essas informações. Vai ser importante, tá? Alguma dúvida? Não. Dúvidas? Só na hora da prova. 5h25. Na hora da prova tá cheio. Cadeira falsa, aí você vai lá na resposta. A minha prova é diferenciada. Aí o cara já pensa. Pensei. No final, eu vou levar 2 dias.
Pirocina precisa de receita, né? Professor. Professor, Como é que ele tá concentrado? Oi? Essa pirocina precisa de receita? Hã? A pirocina precisa de receita? A pulprocina, ela tá no controle. Ela tá no controle. Mas infelizmente você consegue, tá? Infelizmente você consegue. Sai, primeira farmácia que eu falei pela Palfesa. Beleza. Graças a Deus. já deu a dica pra você. Não, eu já até sei onde é. Problema. Pessoal, ó, por que eu parei ali? Porque impossível colocar no quadro tudo. Então o que eu vou fazer? Ó? Como é que vai funcionar o fluxo aqui? Então, antibióticos de parede. Temos os beta-lactâmicos, glicopeptídeos, monobactâmicos. Monobactâmicos eu não entrei, então glicopeptídeos, beta-lactâmicos. Então nós vamos começar dentro dos beta-lactâmicos, a gente vai fazer aquela, né, todo o fluxo das penicilinas, perdão, tá? Então o primeiro beta-lactâmico que a gente vai falar, a gente vai conversar sobre as penicilinas. Mas aí eu vou apagar aqui, vou colocar a penicilina aqui para poder fazer só a penicilina no quadro, ok? Entenderam? Sim. Beleza, é como se eu estivesse pegando daqui e fazendo, mas eu vou ter que apagar. No meu não vai caber, eu tinha que ter ventilado, mas enfim. Vou anotar. Vamos só um pouquinho. Aí é certo que leva dá certo a Gente, todo dia eu fico lembrado quando eu vou dormir. Eu vejo quando eu vou lembrar, eu vou dormir triste. Sério, eu não lembro, eu vou dormir triste. Eu juro por Deus. É um trabalhinho. Meu pai
minha mãe descer pra lá, mas eles não respondem mais. Eu tô. Ai, meu Deus, vai dar tudo certo. Amém. Eu lá na linha pega o telefone. Só que não sei Vocês estão ocupados. gostoso. A mãe ficou muito à toa, você tá louco. Não viu problema nenhum em largar a prova todos eles. Se eu estiver caindo na prova, o pai pode cair dentro do espectro. Mas aí você vai cobrar como principal, ou só pode dentro do espectro cobrar o outro nas coisas assim. Celina não tem nada disso, mas você falou os polinomios. Porque aqui eu coloquei aqui amplo espectro, porque até muitas vezes é um conceito que eles dão a ampicilina e amoxicilina. Quando o cara não fala, porque aqui eu estou falando de acordo com a estrutura química, aqui eu estou falando de acordo com o mecanismo de ação e espectro de ação. É a mesma coisa aqui eu estou falando sobre questão de indicação e espectro de ação, mas essas são isoxolina e penicilinas. Um outro, de acordo com a estrutura química, né? Mesma coisa aqui, ó, carboxpenicilina. Quando eu falo carboxpenicilina, eu estou falando de acordo com a estrutura química. Mas elas são as penicilinas de ação contra bactérias hospitalares, né? Normalmente eles colocam, né? Que é a carbapenicilina, ticarcilina. Vou colocar aqui a piperacilina também, que é importante. Ticarcilina e piperacilina. Ticarcilina e piperacilina. Olha isso. Parece cabeça de medusa aqui no pescoço. É síndrome da veia cava superior. Que ótimo. Não, mas deixa que eu filmar da frente. Já, vai. Você vai falar. Eu já mandei foto no grupo. Pronto. Vai, diga tudo. Não esconda nada. Pessoal, penicilinas. Então, penicilinas são antibióticos dos mais conhecidos, né? Porque realmente os antibióticos produzidos em ampla escala foram os primeiros, ok? Hoje ainda amplamente utilizados. Os primeiros antibióticos a serem usados foram as penicilinas naturais. Dentro das naturais, nós temos aquelas que não têm uma boa absorção oral, que nós colocamos como penicilina G, e aquelas que têm uma absorção oral, que a gente chama de penicilina V. Dentro das penicilinas G, nós temos a procaína, a benzatina e a cristalina. A procaína e a benzatina a gente usa intramuscular, tá? Então vocês fazem um paralelo lá na frente, né? Normalmente são de administração intramuscular. E em cristalina EV. São antibióticos que têm melhor ação contra bactérias gram-positivas, tá? Com baixíssima ação sobre bactérias gram-negativas. O espectro delas é melhor contra gram-positivo. E também elas pegam alguns micro-organismos atípicos específicos. Exemplo:
treponema pálido, né? Por causador da sífilis. Hoje, tratamento de sífilis, a primeira escolha, hoje o protocolo é benzilpenicilina benzatina, né? A famosa benzetacil, nome comercial, né? Mas a estrutura química é a benzilpenicilina benzatina, tá? Como essas penicilinas naturais, elas eram e são, na verdade, né, mais sensíveis à ação das penicilinases, né? São penicilinas de um espectro mais restrito, aí vieram novas penicilinas. Aquelas que têm uma resistência maior, né, uma estabilidade maior frente à degradação das penicilinases. Que aí nós temos lá as penicilinas, né, resistentes às penicilinases. Oxacilina e meticilina, que é a primeira escolha no tratamento principalmente de Streptococcus produtor de penicillinase. Tá? Então a gente acaba tendo ela como escolha, tá? Antes de utilizar um glicopeptídeo. Okay? Então a oxacilina, exemplo, se eu tenho um paciente que ela tem lá a bactéria produtora de penicillinase, eu quero utilizar uma penicilina, tá? Eu não vou ir lá para o glicopeptídeo direto, porque, exemplo, uma penicilina natural não deu certo, porque uma aminopenicilina de não deu certo. Eu tenho a opção da oxacilina. Tá? Então, ela passa a ser uma escolha, ok? Então, normalmente ela é utilizada para essa situação. E assim, o espectro de ação dela é mais gram-positivo mesmo. O estrepto não é gram-positivo? Gram-positivo. Ela só pega gram-positivo, tá? Oxacilina. Mas gram-positivo produz penicillinase? Não é negativo? Tem gram-positivo que produz penicillinase. Tá? Tem gram-positivo. Não é só as enterobactérias não, tá? É porque o livro traz principalmente Staphylococcus. Staph também gram-positivo. Gram-positivo também Staph. Pessoal, todo Streptococcus, todo Staphylococcus é gram-positivo, tá? Todo coco é gram-positivo. Não. Staphylo é gram-negativo. Staphylo é gram-negativo, não? Tem gram-positivo. Gram-positivo. Não mata o professor, não. Gram-positivo, tá, gente? Tá? Tudo que é Staphylo, Strepto é gram-positivo. Staphylococcus, Streptos, todos são gram-positivos. Para ser gram-negativo, tem que ser pelo menos um coco bacilo. Tá certo, Diego? Ou não? Tá? Os gram-negativos, gente, enterobactérias, tá? As enterobactérias são gram-negativas. Escherichia coli, Proteus, Morganella, Moraxella, todos esses são gram-negativos. Streptos, Staphylos, gram-positivo, ok? Mas depois vocês dão uma pesquisada, dão uma olhada, tá? Que vocês afunilam isso aí. Vamos lá, continuando aqui. Então, utilizamos oxacilina, meticilina. Aí sim, a gente passou a ter, né, as primeiras penicilinas com espectro de ação maior, saindo daquelas bactérias mais gram-positivas e começando a ter uma ação um pouco melhor sobre as gram-negativas. Aí nós tivemos o que nós chamamos de aminopenicilinas, que são as penicilinas de amplo espectro. Aí aqui sim a gente começou a ter uma ação melhor sobre Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, né? Começou a pegar. Tanto que eu não faço testagem, exemplo, para paciente lá, eu quero fazer um antibiograma para cultura de urina, e aí eu quero fazer um antibiograma. Das penicilinas eu uso essa. Tá? Por quê? Porque normalmente infecção urinária é mais por quê? Por enterobactérias. Então eu vou pegar uma classe que tem uma melhor ação sobre esse perfil de bactéria. Ou carboxpenicilinas, né? Muitas vezes também eu posso testar, mas principalmente essas aqui. Para quê? Okay? Para infecção urinária? Porque, exemplo assim, ó, imagina você quer tratar lá uma possível Escherichia coli, um possível Proteus, uma Klebsiella, esses antibióticos aqui já não tem boa ação frente a elas. Tá? Então, essas aqui são melhores. Agora, uma observação importante. As aminopenicilinas, as penicilinas de amplo espectro são mais sensíveis à ação das beta-lactamases. Então, são moléculas mais frágeis, menos estáveis. Então, elas são facilmente degradadas pelas beta-lactamases. Por isso, daí a gente vai para a observação. Veio os inibidores de beta-lactamase. Tá? Então, exemplo, quando a gente pega a combinação das penicilinas com os inibidores, normalmente são as aminopenicilinas e as carboxpenicilinas. Tá? Exemplo, a ampicilina normalmente a gente combina com o sulbactam, a amoxicilina com ácido clavulânico. Tá? Exemplo aqui, ó, piperacilina mais tazobactam. Tá? Então são combinações que a gente faz. Tá? Beleza? Por último,
Carboxipenicilinas, tá? Nas carboxipenicilinas são as penicilinas que elas têm ação contra pseudomonas aeruginosa. E isso é uma informação extremamente relevante. Lembra que eu falei para vocês, gente, eu não vou pegar o medicamento e pedir para vocês falar todas as bactérias que o medicamento mata. Aí você sai lá, meu Deus, falando lá um livro de microbiologia. Não. Mas esses pontos específicos, isso é crucial. Por exemplo, qual que é a diferença da cefalosporina de terceira geração para a primeira e segunda? É justamente ter um espectro maior e começar a pegar pseudomonas. Quem da terceira geração da cefalosporina que é de pseudomonas? Só ceftazidima. São informações que os professores vão cansar de ficar cobrando isso de vocês. O cara está lá, ó, o teu preceptor lá fazendo a pressão, vai falar, ó, o paciente está lá, qual que eu posso escolher? É isso. Entendeu? Então essas informações não tem para onde correr não. Isso é o básico. É o primeiro passo, entender, para você entender alguma coisa de pressão de antibiótico. Então é o mínimo que a gente precisa saber. Então essas informações vocês precisam. Exemplo, quem dessas classes é antipseudomonas, quem que tem espectro melhor sobre gram positivo, quem tem um espectro maior, quem consegue pegar enterobactérias, tá? Isso é o mínimo, beleza, crianças? O mínimo, tá? E dentre elas nós temos a ticarcilina, a piperacilina, temos algumas outras, né? Mas essas são algumas moléculas que eu coloquei aqui, ok? São antibióticos mais caros, tá? São normalmente medicamentos mais caros, as carboxipenicilinas. Beleza? E eles podem vir combinados com inibidores de beta-lactamase. São mais utilizados em ambiente hospitalar, porque como são mais usados para bactérias, né, que causam infecção mais em ambiente hospitalar, os medicamentos também são mais usados em ambiente hospitalar. Beleza, isso é o principal, tá, das penicilinas. Lembrando sempre que os inibidores de beta-lactamase, tá lá na prova assim, ó. Tá lá na prova assim, ó. Os fármacos, tá lá na prova, ó. Tem que prestar muita atenção. O paciente está utilizando uma amoxicilina com inibidor de beta-lactamase. Aí entre parênteses, amoxicilina mais ácido clavulânico. Isso resolve o problema da resistência bacteriana? Não. Apenas é o problema da resistência por uma beta-lactamase. Tá? Mas é só, a bactéria só tem forma de expressar a resistência através da beta-lactamase? Não. Então, é uma situação que a gente melhora. Outra coisa que tem que tomar cuidado. Os inibidores de beta-lactamase não ampliam espectro de ação de medicamento. Os inibidores de beta-lactamase não promovem efeito farmacológico sobre a bactéria. Eles são apenas inibidores enzimáticos. Então não dá para falar, o antibiótico ficou mais potente. Isso é o paciente que fala, gente. Ele fala isso, show, deixa ele falar. Tá lindinho ele falar isso. Tá? Que o antibiótico é mais potente, que ele é melhor. Ah, é a amoxicilina com ácido clavulânico que é mais potente que a amoxicilina. Não, tem que ser a mesma. Porque quem vai agir de um lado é a amoxicilina, do outro também. O ácido clavulânico só inibe o mecanismo de resistência enzimática. Quem vai agir lá na parede da bactéria é a amoxicilina. Tá? É ela que vai ter ação. Então não muda critério de indicação clínica, nada disso, continua a mesma coisa. Certo? É isso aí, né, gente? Beleza? Pessoal, ó, deixa eu colocar para vocês. O assunto encerrou, né? Como todos já viram. Então, assim, a tendência agora a gente só vai fazer essa revisão, tá? Então a intenção é a gente, em tópicos dessa forma, assim, a gente revisar o assunto. A gente tem muito tempo, tranquilo, calmo. Uma a mais uma aula eu consigo basicamente permear, porque a intenção é isso, colocando ali rapidinho e explicando. Eu vou dar uma ênfase maior aos beta-lactames, que eu acho até são os mais usados, são os mais importantes, até lá na frente vai ver se os quais vão ser cobrados de vocês. Mas aí a gente vai dar uma pincelada no tudo, tá? E depois a gente vai para a parte de cardio também, tá? Então tentem não faltar, beleza? Em qualquer situação eu dou um grito para vocês. Mas é isso aí. Até a próxima. Eu vou fechar.